Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça daquele que era e que vem esteja com você e esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 4 de março, terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Estamos aí, próximo já, assim, a darmos um tempo uma pausa, ou seja, vamos dar uma pausa no tempo comum, em razão de estarmos próximos a iniciarmos o tempo da quaresma. Então hoje convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo do 28 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta de maneira curta, porém profunda, a inversão que Jesus faz da compreensão da família, que consequentemente dos laços familiares dentro dos quais fomos gerados e nos formamos. Talvez em resposta a situações na comunidade dos discípulos, com o objeto era o abandono da família consanguínea e o que eles deviam ganhar em troca. Então Jesus nos fala de uma família superior, uma família ampliada, congregada, não mais na consanguinidade, mas sim pela filiação divina, com a qual todos nós somos cumulados. Então, diante do medo, do abandono e da solidão, por vezes, também nós caímos na tentação da pura consanguinidade que nos paralisa. Enquanto os discípulos, nós nos tornamos pobres, que não dá nada, ou seja, e tudo tem, fechando-se assim em si mesmo. Veja que Jesus não abole a família consanguínea, antes dá fundamento para torná-la mais crível e eficaz numa sociedade cada vez mais individualista. Então, meus irmãos, queridas irmãs, o perigo é nos fecharmos numa consanguinidade infértil que não produz vida, nem frutos à comunidade dos seguidores de Jesus. Então é preciso ir além, é preciso nos reconhecermos enquanto famílias e irmãos uns do outros, reconhecermos como os filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é dentro do nosso coração que decidimos deixar tudo para seguir Jesus Cristo e o seu Evangelho. No interior de cada um de nós é que nasce o homem novo, afastado de todo o apoio do mundo e dos homens. Um coração indivíduo, ou seja, indiviso, agrada ao Senhor, isto é, um coração que tem como meta fazer somente a vontade de Deus e não se divide para afagar aos homens. Então, os nossos encargos, obrigações, festas, comemorações, amizades, vivência familiar só terão valor se vivido na perspectiva do amor de Deus e, consequentemente, também aqueles que não fazem parte do nosso círculo restrito. Meus irmãos, queridas irmãs, é isso que Jesus nos propõe quando diz: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campo, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida e no mundo futuro a vida eterna. Então perceba que a nossa família faz parte do povo de Deus, mas não podemos permanecer somente com ela. Há momentos em que temos que deixá-la para ir aonde Jesus nos manda. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus nos propõe a verdadeira liberdade interior, sem apego nem subsistência às pessoas que podem nos afastar da nossa meta, que é agradar a Deus e servir ao seu reino.
No entanto, Jesus nos promete uma vida sem perseguição. Jesus não vai nos prometer assim uma vida sem perseguição, muito pelo contrário. Quando decidimos deixar tudo para seguir o Evangelho, muitos empecilhos irão aparecer. Muitas incompreensões da parte das pessoas nos farão sofrer e podemos até entender que somos os últimos do reino de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a nossa perseverança e a nossa confiança nas promessas do Senhor nos farão seguir em frente na certeza de que somos os primeiros a experimentar o reino do céu, pois a nossa recompensa também é espiritual. Portanto, nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, você é completamente livre de influências das pessoas de sua família. O seu ideal de vida tem consonância com o que Deus espera de você. Você precisa dar satisfação às pessoas de sua família quando está assim a serviço de Deus? O seu trabalho o afasta de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E que possamos assim pedir ao Pai que possa nos darmos um coração aberto à partilha, a essa vivência fraterna. Que não podemos assim nos aprendermos dessa consanguinidade que muitas vezes nos tira de servir ao reino de Deus. Nos tira de servir ao próximo, sobretudo levando a sua palavra. Abramos o nosso coração para a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Cristo.